Salve, PC! Sejam muito bem-vindos a mais um Sanarcast Psicologia. E hoje nós vamos falar sobre uma metodologia, uma área de formação. Vamos descobrir o que é, na verdade. Vamos falar sobre coaching psicológico. E, logicamente, que para falar sobre esse tema, eu convidei o querido Golber Morales, que está aqui em Salvador fazendo a formação, e eu estou tendo o privilégio de participar dessa formação, para a gente conversar um pouco, para tirar aí as dúvidas, desmistificar para a galera da psicologia que ainda está com o pé um pouco atrás. Seja muito bem-vindo, querido. É um prazer enorme ter você aqui no nosso Sanarcast. Prazer é meu, Vanessa, muito obrigado pelo convite, né? Quero, desde já, quando você falou assim, nossa, vai falar sobre coaching psicológico, estou tentando imaginar quem está aí do outro lado, o psicólogo, a psicóloga, ouvindo, nossa, coaching psicológico, lá vem invenção de moda. Não é invenção de moda, né? A gente tem visto o psicólogo e os psicólogos ainda muito resistentes, muito fechados ao coaching, e é compreensível em função, né, da banalização, sim, que a gente tem visto em relação à prática de coaching. No entanto, a prática de coaching psicológico, né, ou quem quiser pesquisar mais a expressão em inglês, coaching psychology, é uma área de estudo da psicologia que acontece desde os anos 2000 na Universidade de Sydney. O Stephen Palmer, que é o psicólogo, né, o pai do coaching psicológico, fundou no Departamento de Psicologia uma área de estudos em Coaching Psychology, e desde então em diversas outras universidades renomadas, além da Universidade de Sydney, a Universidade de Harvard, tem várias sociedades internacionais de Coaching Psychology mundo afora que estudam o coaching psicológico, que nada mais é do que o coaching feito por psicólogos e usando todo o conhecimento científico já validado e produzido pela psicologia. Então, no coaching psicológico, nós estamos, o que sustenta o coaching psicológico é o conhecimento científico produzido pela psicologia, agregando valor ao processo de coaching. Qual é o diferencial quando a gente pensa, por exemplo, que o coaching, de modo geral, bebe muito da fonte da psicologia? Então, quando a gente pensa em um coaching psicológico, qual seria a grande diferença, além de ser uma formação voltada exclusivamente para psicólogos, mas o que mais ela traz, agregando aí até para quem é cliente, né, para quem é coach? Olha, de fato, o grande diferencial é o profissional coach que é psicólogo. A gente sabe que para ser coach você não precisa nem ter um curso superior, né? Assim, o coaching é uma profissão não regulamentada, mundo afora. A gente nem pode falar profissão, né? Porque para ser profissão a gente precisa ter um órgão regulador, como os conselhos, né? Que é o Conselho Federal de Psicologia, de Medicina, todos os conselhos que existem que regulamentam as profissões. No caso do coaching, isso não existe, né? Não só no Brasil, mas mundo afora. Então, no caso do coaching psicológico, o nosso diferencial é justamente a nossa formação, o conhecimento aprofundado que a gente tem. A gente estuda 5 anos comportamento humano, sobre diversas abordagens, sobre diversos vieses. Então, o aprofundamento que a gente tem no conhecimento do comportamento é o nosso diferencial. Se você pensar, um economista que é coach, ele vai ser um coach ruim? Não necessariamente, de forma alguma. Inclusive, obviamente, há excelentes coaches não psicólogos e coaches não psicólogos muito melhores do que coaches psicólogos. Ser psicólogo, né, é um diferencial importante no nosso ponto de vista, especialmente para aquelas demandas que envolvem aspectos comportamentais e emocionais de forma substancial. E quem já passou por um processo de coaching sabe que, independente do objetivo no processo de coaching, nós estamos falando de ajudar uma pessoa a alcançar algo que é muito importante para ela, e nessa caminhada, aspectos emocionais e comportamentais são suscitados sempre, né? É claro que, por exemplo, eu tenho uma demanda para coaching financeiro. Um economista, um administrador, uma pessoa que tenha bastante conhecimento em finanças pode ser um excelente coach e pode ser um coach muito melhor do que um psicólogo que também é coach. Então,
Um coach, ele não é bom se for apenas psicólogo, isso é importante, né, marcar muito, a gente não está aqui defendendo que só os psicólogos são excelentes coaches, muito pelo contrário, todos podem ser, mas sem dúvida alguma, a graduação em psicologia, fora o psicólogo, felizmente, continua estudando bastante, tem todas as pós-graduações que a gente faz, essa capacitação técnica sobre comportamento humano, independente da abordagem escolhida pelo profissional, é um grande diferencial que a gente tem. Uma pergunta que chegou para mim pelas redes sociais foi o que acrescenta para o psicólogo, já que ele tem todo esse conhecimento da psicologia a favor dele, por que ele faria uma formação em coaching psicológico, por exemplo? O que acrescenta para ele como profissional? Excelente pergunta, porque, de fato, a gente tem visto o psicólogo assim, eu não preciso do coaching. E um ponto que a gente destaca muito, e aqui na formação, né, isso acontece, a gente infelizmente tem visto uma série de demandas que não são demandas típicas para coaching, e sim demandas para psicoterapia, que têm sido de forma inadequada atendidas via processo de coaching. E vale lembrar o seguinte, durante a graduação em psicologia, a gente também estuda e tem conhecimento científico suficiente para ajudar pessoas que estão, entre aspas, funcionando bem a terem uma vida melhor. O psicólogo, com o conhecimento que ele tem durante a graduação, está totalmente capacitado a ajudar as pessoas a terem vidas melhores, a alavancarem as pessoas, independente do que faça sentido para elas. Por conta disso, o psicólogo fala, não, mas eu não preciso de mais nada, eu tenho conhecimento suficiente para isso. E, de fato, a gente tem um conhecimento suficiente. No entanto, o que a gente percebe, a sociedade, de uma forma geral, infelizmente, apesar de todos os avanços, ainda vê o psicólogo como profissional voltado para cuidar, entre aspas, da doença, do sofrimento, da parte não tão saudável do ser humano. Então, ainda temos o psicólogo ainda é um profissional atrelado, alguém que está precisando de muita ajuda, né? Que está no fundo do poço, que está ali precisando ser resgatado. Então, nem todo mundo quer ir para o psicólogo, né? A gente sabe disso, né? Sem contar da imagem atrelada. Quem precisa de psicólogo é louco. Ainda existe isso muito. Por outro lado, no imaginário das pessoas, o coach é aquele profissional que ajuda alguém de forma rápida, né? Quase que mágica, né? A gente tem visto vários equívocos nesse sentido. Então, o psicólogo ele acha que ele não vai precisar e que não é desnecessário fazer uma formação em coaching. A gente tem batido na seguinte tecla. Como a psicologia se concentrou basicamente em cuidar da parte do sofrimento, entre aspas, da doença, as pessoas, a população funcionalmente saudável, né, tudo isso entre aspas, ficou precisando de ajuda e os psicólogos não entraram nesse espaço. Então, os coaches apareceram justamente para atender essa demanda dessa população que queria se desenvolver mais, mesmo já estando emocionalmente, comportamentalmente funcionando bem. Então, sabemos fazer isso sem coaching? Sabemos. Só que o coaching veio e, de uma forma muito pragmática, organizou uma série de conhecimentos científicos produzidos por diversas ciências, especialmente pela psicologia, de uma forma, embalou isso de uma forma vendável, vamos falar assim, e bastante pragmática, bastante redonda, e que combina com esse mundo moderno em que as pessoas, infelizmente, querem que as coisas se resolvam rapidamente, não estão interessadas em... querem tudo muito rapidamente. Então, o processo de coaching é voltado para algumas pessoas, para algumas demandas, e, na nossa opinião, o profissional psicólogo se capacitar em coaching é muito vantajoso por algumas razões. Primeiro, que o mercado tem pedido isso, por mais que o coaching ainda esteja numa fase de banalização, há muitas pessoas que não querem fazer psicoterapia ou outros serviços que os psicólogos oferecem, e sim coaching. Então, se o coaching está fundamentado especialmente na psicologia, a gente acredita que é dever do psicólogo
conhecer coaching, se capacitar em coaching para, se for preciso, oferecer processos de coaching. Outra questão importante, que é o seguinte, o conhecimento de coaching, as ferramentas, a metodologia do coaching, não precisa ser usada apenas para processos de coaching. Aqui na formação em coaching psicológico, a gente bate na tecla que todo conhecimento produzido pelo coaching psicológico pode ser utilizado na prática do psicólogo, no consultório, nas organizações, nas escolas, nos hospitais, porque a forma como o conteúdo, o conhecimento científico foi embalado pelo coaching é uma forma diferente, é uma pegada diferente da psicologia. Então, para a gente faz todo sentido essa capacitação. Eu, inclusive, até pouco tempo atrás, não levava em consideração a possibilidade de fazer uma formação em coaching. Até que, convivendo com algumas colegas que fizeram outras formações em coaching, elas começaram a me mostrar o quanto estavam aplicando isso no seu trabalho como psicólogas. Sim. E aí, quando eu fui buscar referências, eu considerei que um coaching psicológico estaria muito mais alinhado com o que eu penso, porque eu tenho muita preocupação, por exemplo, com questões relacionadas à ética profissional. Então, a gente sabe que essa formação, né, em coaching psicológico, ela, por ser ali preparada por psicólogos e também cursada por psicólogos, ela tem um nível de compreensão que é similar, então todo mundo que está ali, a gente consegue ter um nível de aprofundamento nas discussões. Muito grande. Tanto técnicas como também éticas, né? Como a gente tem visto aqui nesses dias de formação presencial. Sim, e Vanessa, eu acho importante lembrar que, né, que no início desse ano de 2019, o Conselho Federal de Psicologia lançou uma nota orientativa a respeito do coaching feito por psicólogos, né, permitindo que essa prática aconteça por psicólogos, respeitando o código de ética da psicologia, né, que é muito importante, né, marcarmos esse nosso lugar como psicólogos. E nesse ponto que você tocou, a gente vê muitos dos nossos alunos não necessariamente atuando como coaches, e sim usando o conhecimento de coaching, as ferramentas, a metodologia, em palestras, criando cursos online e presenciais, usando conhecimentos que têm como psicólogos e usando ferramentas de coaching para trazer praticidade e uma dinâmica diferente, né, nos cursos, nas palestras, nas rodas de conversa, em sala de aula. Então, a gente acha que é fundamental, sim, que o psicólogo tenha uma abertura para conhecer coaching. Não necessariamente precise fazer uma formação em coaching, é a situação que a gente acha ideal, mas pelo menos pesquisar mais, né? Assim, o psicólogo ainda está muito reticente com o coaching psicológico, que é estudado desde os anos 2000, então tem 19 anos de estudos, tem uma série de livros publicados, pesquisas científicas, né? Vale a pena fazer uma busca pela terminologia Coaching Psychology ou Coaching Psicológico, que vai encontrar uma série de materiais. Eu queria puxar um pouquinho, aproveitar esse espaço no qual tantos psicólogos estão aqui, eu queria puxar um pouquinho a orelha do psicólogo e das psicólogas que estão ouvindo, porque, gente, nós psicólogos precisamos nos abrir muito mais do que a gente tem feito para o que tem acontecido de novidade em outras áreas também, porque a gente ainda precisa cuidar da imagem que o psicólogo tem. É um trabalho constante que a gente precisa fazer, porque, infelizmente, nós não somos, muitas vezes, o profissional de escolha das pessoas, em função de toda a história que a gente já comentou. Então, eu acho que ter abertura para conhecer, inclusive para depois falar assim, não, essa não é minha praia, não gostei, tendo conhecimento de causa, é o mínimo que a gente tem que fazer. Inclusive, uma coisa que me surpreendeu quando eu fiz as minhas pesquisas sobre a formação em coaching psicológico é que em alguns países como Portugal, a gente tem essa metodologia, inclusive, como uma especialização na área de psicologia. Sim, estivemos em Portugal, em Lisboa, no passado, em 2018, e agora em 2019 a gente acabou de voltar da cidade do Porto. Em Portugal, o coaching psicológico é uma disciplina. E existem, sim, pós-graduações. A Universidade de Lisboa, por exemplo, oferece uma pós-graduação de 1 ano em coaching psicológico. E
A Ordem dos Psicólogos Portugueses, que se refere ao Conselho Federal de Psicologia deles, tem inclusive uma nota em que eles, como se fosse uma nota de esclarecimento, uma nota orientativa, esqueci a terminologia que eles usam, dizendo que nos processos de coaching em que questões emocionais e comportamentais são suscitadas de forma recorrente, o processo de coaching deve ser realizado por um psicólogo capacitado. Então, eles estão à frente, no meu ponto de vista, nesse sentido, porque eles entendem que, num processo de coaching, inevitavelmente, independente de qual seja o objetivo do coach, questões emocionais e comportamentais são suscitadas. Quando isso se dá de forma intensa, eles dizem que seria obrigatório que o coach fosse psicólogo. Então, felizmente, o coaching psicológico vem ganhando espaço, aqui no Brasil também, devagarzinho, mas ainda há uma barreira muito grande, especialmente porque o psicólogo desinformado criou uma resistência e não tem dado oportunidade para conhecer. A partir da publicação dessa resolução do Conselho, foi uma nota, na verdade, né? É uma nota orientativa. Da nota do Conselho no início do ano, eu acho que a gente passou a ter a possibilidade de um avanço, uma abertura de compreensão, porque a forma como o Conselho se posiciona influencia muito na forma como os psicólogos olham para determinadas coisas, e acho que a partir de agora a gente vai começar a caminhar com mais tranquilidade, vai começar a avançar, né? É o nosso desejo, e eu queria falar aqui uma última coisa sobre essa situação, que o psicólogo acredita que o coaching é mais uma modinha. Eu entendo essa forma de pensamento em função de toda a banalização que a gente tem visto. E nós sabemos que, infelizmente, uma série de demandas que são demandas nossas, da psicologia, demandas típicas, por exemplo, de psicoterapia, têm sido erroneamente sendo recebidas por coaches e, depressão, toque e uma série de outros transtornos de ansiedade têm sido, entre aspas, tratados com coaching. Isso é completamente inadequado, errado, mas a gente precisa ficar atento para o que o mercado precisa e ninguém melhor do que o psicólogo para fazer a diferenciação. Não, aqui cabe psicoterapia e eu sou psicólogo e se eu sou um psicólogo clínico eu sei como ajudar, eu posso te ajudar. Não, aqui cabe coaching e eu vou fazer uso do conhecimento que eu tenho como psicólogo para te ajudar, porém num processo de coaching. Então, a gente precisa se capacitar. Todo psicólogo, independente do local e da área que ele está atuando, ele é uma referência em saúde mental, gente. Uhum. Então, você é um influenciador nesse sentido, tá? É importante que a gente compreenda, a gente entenda como é que funciona o coaching e qual é a proposta real do coaching, seja ele psicológico ou não, tem outra fundamentação, para que a gente possa até fazer esse papel psicoeducativo, né? Levar para a população que não entende mesmo a diferença, e que aos poucos as pessoas vão entendendo que tem certas demandas que são do campo da psicologia, que precisam ser tratadas com psicoterapia, e que sim, existem outras demandas que podem ser trabalhadas por um coach, né? E, Vanessa, queria ressaltar que a questão da modinha não é uma modinha. Nos Estados Unidos, eu tive a possibilidade de participar em 2015 e 2017 de um congresso mundial sediado por Harvard em coaching psicológico. Então, nomes como Daniel Goleman, por exemplo, palestrando e trazendo, por exemplo, mindfulness aplicado a processos de coaching, por exemplo, e também o Stephen Palmer, que é o pai do coaching psicológico. E como a gente muitas vezes copia o que acontece em outros países, nos Estados Unidos, o coaching já é obrigatório ter um profissional coach. Nas universidades de medicina de muitos estados, isso é obrigatório para um coach acompanhar o residente médico. Então, especialmente um coach que também é psicólogo. E o movimento nos Estados Unidos é de levar o coaching para a saúde pública, para políticas públicas. Então, sem tirar o papel do psicólogo, né? Nós estamos falando, gente, das universidades valorizando o coach que é psicólogo. Então, o coaching psicológico é uma área em ascensão e é mais uma oportunidade para nós psicólogos.
Só que enquanto o psicólogo ficar colocando barreira, né, e não querer entender de perto, quem está perdendo somos nós. Olha só, galera, então eu vou entrar na vanguarda, viu? Porque um dos meus objetivos com essa formação é realmente trabalhar com os servidores do Ministério da Saúde, né? A galera da saúde que trabalha, que atende e que precisa se desenvolver profissionalmente. Então, olha só, vamos lá, teremos notícias disso muito em breve, tá, galera? Bom, chegou aquele momento que vocês adoram, quer saber qual foi, Golber, o seu perrengue psi? Olha, eu fiquei pensando, né, sobre o perrengue psi. Eu comentei aqui com a Vanessa, eu não fiquei lembrando de nada muito perrengue no consultório. Eu sou psicólogo clínico há 16 anos, mas eu fui professor por quase 8 anos e aí sim eu tive um super perrengue. Eu fui professor de análise do comportamento por muito tempo e sempre fiquei muito atento para pensar em coisas práticas, né, para os alunos. E quando eu falava ensinava sobre reflexo, eu gostava de levar um martelinho de cozinha para a aula, para falar sobre o reflexo patelar. Então, eu geralmente pedia para algum aluno se sentar na mesa e eu batia com um martelo na patela para demonstrar o reflexo. Ok, super inadequado no sentido de era um martelo de cozinha, não era um martelo neurológico direitinho, tal, mas como eu que manuseava, eu tinha controle sobre a situação. Infelizmente, numa dada situação, após a aula, o aluno chegou e falou assim, olha, será que eu posso demonstrar, né, assim, posso fazer com uma colega? Deixa eu testar. Deixa eu testar. Como eu estou falando de uma pessoa adulta, eu não vi problema algum em deixar o aluno pegar o martelo ali e testar, né? Estamos falando de um adulto. Então eu não tinha nenhum motivo para desconfiar e poder falar assim, não, é perigoso. Não estou falando de uma criança. Vai ser difícil aqui representar, mas ele pegou o martelo e ele foi simular que ele ia... sabe quando você vai dar uma machadada, que você põe um machado para trás. Sim. E ganhou antes impulso, de bater. Né? Pra ganhar então, impulso. Isso, para ganhar impulso. Ele foi brincar com isso e deu um impulso para trás com um martelo. No que ele deu esse impulso para trás, um colega de sala passou e o martelo bateu no nariz do colega. E aí foi sangue para todo lado. Imagina uma super martelada no seu nariz, quebrou o nariz do colega, sangue para todo lado, foi a maior correria, um acidente, né, super inesperado. Corremos com o aluno, né, para o hospital e o aluno foi operado e tudo mais. E você nessa história, como é que ficou? Olha, uma situação muito, muito chata, né, porque eu estava ali querendo trazer o melhor para os alunos no sentido de demonstrar na prática um reflexo, que é muito fácil falar, vai bater o reflexo patelar, as pessoas verem a patela do colega, da colega, o reflexo acontecendo, era muito mais interessante. Então, um acidente, né, muito, muito, muito constrangedor, muito chata a situação. Qual foi o aprendizado que ficou para você com essa experiência, hein? Olha, de que às vezes é melhor... nem esse aprendizado que eu vou falar, eu não gosto, porque eu continuo fazendo diferente. Eu não gosto das coisas muito básicas. Eu prefiro ousar e correr riscos do que ficar ali no tradicional. Mas de desconfiar das pessoas no sentido de, olha, isso é uma instituição, eu não tenho controle sobre o que o aluno vai fazer. Um martelo de alguma forma pode ser usado como uma arma, vamos falar assim, de ser mais cuidadoso e, entre aspas, desconfiar um pouquinho das pessoas quando a gente estiver falando de algo que pode ser perigoso. Ter mais malícia, mas isso eu tenho 38 anos, isso aí eu tinha uns 20, eu comecei a dar aula com 25 anos. Isso aí eu tinha acho que uns 28 anos, tava aprendendo, né? Sabe o que eu pensei? É que às vezes a gente sabe manusear bem uma ferramenta, né? E
a gente parte do pressuposto de que por a gente ter domínio sobre aquilo vai ficar tudo bem. Mas o outro que está ali diante da gente, tendo conhecimento dessa ferramenta, pode não ter a mesma expertise que você tem, né? E aí tem que ter cuidado também. Tem que ter mais malícia. Sim. Bom, querido, eu quero agradecer muito a sua participação. Foi um papo muito bom. Acho que ajudou a esclarecer bastante para a nossa audiência, né? Como é que funciona o coaching psicológico. Vocês que tiverem dúvidas, podem mandar mais mensagens, comentar nas redes sociais, marca a gente, né? Compartilha aqui com a galera qual é o seu Instagram para eles procurarem mais informações. Eu agradeço muito, pessoal. Olha, o Instagram que a gente tem é o Coaching Psychology Brasil. Se vocês puderem entrar no nosso site também, que é o www.coachingpsychology.com.br, tem uma aba lá, blog, tem uma série de aulas que a gente já deu gravadas, disponíveis, falando sobre diferenças entre psicoterapia e coaching, falando de uma pesquisa que a gente apresentou. Eu tive a felicidade de apresentar um pôster com uma pesquisa que a gente fez sobre coaching psicológico. Então tem uma série de aulas, artigos no site coachingpsychology.com.br para o psicólogo que quiser ler em português facilmente sobre o assunto e se inteirar mais. Eu realmente quero bater nessa tecla. Psicólogo, vamos nos abrir, a gente está com a faca e o queijo na mão. Eu acho que nunca antes a gente tem visto as pessoas dando tamanha importância a desenvolvimento humano, e ninguém melhor do que nós para falarmos sobre o assunto pelo conhecimento que a gente tem. Então eu peço a gentileza mesmo dessa abertura, não só para o coaching psicológico, mas para várias outras áreas de conhecimento que agregam valor à nossa prática. Se a gente não entrar, não compartilhar conhecimento e aprender mais, outros profissionais não tão capacitados quanto nós vão acabar assumindo mais espaços do que já tem assumido, e a gente já tem perdido espaço. E aí fica essa dica, essa reflexão de que as pessoas estão cada vez mais abertas para conhecer novas coisas, o nosso público está mais aberto, e se a gente não tiver aberto, outras pessoas vão ocupar esse espaço também. Então, cabe a gente conhecer, saber se é válido ou não para aquilo que a gente espera para a nossa carreira profissional, ok, e a partir daí tomar as nossas decisões. Não se fechar, né? Não ficar realmente restrito nesse sentido de um fechamento mental, né? Vanessa, eu quero puxar a orelha de novo, que é o seguinte: eu tenho visto o psicólogo reclamando, porque o conselho não faz isso, porque o conselho não faz aquilo. Gente, mais do que a gente reclamar do conselho, a gente precisa fazer a nossa parte. Quando a gente se fecha para as novas práticas e quando você, psicólogo, não aparece na rede social, não grava um vídeo, não grava um podcast, não faz uma postagem falando sobre a sua expertise em psicologia, outros profissionais não psicólogos estão deitando e rolando no conhecimento que é nosso e estão aparecendo. Então, quem é que está aparecendo para a população? Outros profissionais que não os psicólogos. Então, quem é que eles vão procurar quando precisarem de ajuda? Esses outros profissionais. Então, mais do que reclamar, a gente precisa tomar a frente da situação. É muito fácil reclamar sem a gente fazer a nossa parte. E eu, como influencer, como alguém que realmente está no mercado já há 10 anos aí nas redes sociais, sou praticamente um dinossauro de rede social, eu digo para vocês, é possível fazer, sim, um conteúdo para a internet com qualidade técnica e com muita ética, tá? Então, mergulhem nisso, se joguem, se dediquem e façam a psicologia acontecer aqui no Brasil. Bom, fica aqui o meu convite, então, para vocês estudarem mais sobre esse tema e para participarem dos nossos próximos episódios do Sonarcast Psicologia. Beijo grande, Psis. Até a próxima.